Olá, está começando mais uma edição de Direitos Sem Fronteiras. Atravessar fronteiras exatamente, conhecer outros países, sonho de muita gente. Antes de viajar, o turista preocupa-se com o roteiro, hospedagem, bagagem, mas dependendo do destino escolhido, há outras exigências. Por exemplo, a contratação de um seguro. A ausência deste requisito pode até mesmo barrar a entrada de uma pessoa no país. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o doutor em Direito João Rezende e com o especialista em Direito do Consumidor, Hugo Almeida. Antes de começarmos, vamos assistir a uma reportagem sobre o tema de hoje. Ao planejar uma viagem, as pessoas já pensam em descansar e se divertir. Mas às vezes nem tudo sai como o planejado. E quando algum imprevisto acontece, a contratação de um seguro viagem pode fazer a diferença. No entanto, é preciso observar o que está previsto na cobertura da assistência antes de fechar o contrato. Segundo este advogado, o consumidor deve ler atentamente o documento e verificar certas questões. A primeira orientação é adequar o valor das coberturas ao local que você vai. Essencial é que o consumidor leia o contrato e, não tendo essa facilidade, que consulte um advogado especialista para que seja orientado principalmente das coberturas, das limitações e das exclusões. Essencial que tenha cobertura em caso de acidente no exterior, de translado, de repatriação, com acompanhante. Vanessa sempre contrata um seguro viagem quando vai para o exterior e ela conta que normalmente escolhe a cobertura mais simples. Tem os limites, né? Normalmente é 20, 30 mil dólares ou euros, aí tem uns que cobrem, tem outros que não, mas geralmente não cobre, se atrasar o voo tá tudo bem, tô viajando, tá ótimo. O vice-diretor da Associação Brasileira de Agência de Viagem do Distrito Federal dá as dicas para evitar surpresas desagradáveis. O cliente, ao contratar um seguro de viagem, ele tem que estar atento sua viagem, ao destino e à atividade que ele vai executar naquele destino. Se é lazer, se é algum tipo de esporte. E também ele deve estar atento à sua faixa etária. Então ele consegue, observando apenas essas características, adquirir um seguro que lhe atenda quando se fizer necessário. Quem teve muita dor de cabeça durante uma viagem foi um casal brasileiro que embarcou para a Europa. Eles pretendiam ficar 17 dias por lá, mas acabaram permanecendo 3 meses na Alemanha. Isso porque no terceiro dia, o homem teve um ataque cardíaco e ficou em estado grave. O seguro contratado chegou a oferecer atendimento médico, mas depois da cirurgia que precisou ser feita, a empresa informou que o tratamento não seria coberto porque se tratava de uma doença pré-existente. Mas a queda súbita de temperatura também poderia ter provocado o problema. E por isso a mulher entrou na justiça e ganhou a causa. A quem agradeço, aos dois, a participação aqui nos estúdios da TV Justiça para falarmos a respeito deste tema, que às vezes se transforma até em uma dor de cabeça. A pessoa vai viajar, às vezes, pela primeira vez para algum país, ou às vezes para países que não têm as mesmas exigências e se depara com essas situações que incidem diretamente sobre o próprio direito de ir e vir. Por exemplo, muitos países, muitas pessoas que vão viajar, por exemplo, para a Europa, um destino preferencial, inclusive, tem a exigência de fazer o seguro que faz parte do chamado Tratado de Schengen. Que tratado é esse que é tão comum no momento que viajamos para a Europa, termos a informação da companhia de viagens a respeito desse tratado? Vamos falar um pouquinho dele. Bom, com relação aos países que firmaram esse tratado, eles têm uma exigência comum com relação à entrada de estrangeiros no país, estrangeiros turistas, né? Eles exigem um seguro de 30 mil euros para que as pessoas ingressem nesses países. Quer dizer, na realidade, eles podem exigir. É um poder discricionário do agente alfandegário, do agente do policial das fronteiras, de fazer esse tipo de exigência. Quer dizer, quando eu chego, por exemplo, vamos supor, vamos pegar uma hipótese muito comum aqui de Brasília, nós temos um voo direto de Brasília para Lisboa. Então, chegando no aeroporto da Portela do Sacavém, podemos ter um fiscal de alfândega me fazendo a exigência da assinatura desse tratado. Isso pode acontecer ou não, então? Pode acontecer ou não. Por que surgiu
esse tipo de exigência? É por conta das despesas que acabam acontecendo em caso de sinistros, em caso de acidentes com turistas? É isso que levou justamente à elaboração desses sistemas? Exatamente. Evitando que o país tenha esse gasto, né, com uma pessoa que não pertence àquela pátria, na caso de doença e acidente, se exigir um seguro. No caso aí do tratado, lá entre os países da União Europeia. Não todos, né, mas em alguns deles tem essa exigência. Não é só sobre saúde que trata, né? É sobre o trânsito, sobre o acesso, os documentos que se exigem, sobre mercadorias que se compram, não chega a ser um tratado comercial, mas disciplina algumas coisas para facilitar a movimentação dessas pessoas. Eu vou perguntar ao professor João Rezende, mas os dois fiquem à vontade para acrescentar quaisquer dados em relação a esse nosso tema de hoje, e no caso especificamente essa pergunta. O que pode acontecer caso uma pessoa, claro, além do fato de ela ser barrada, mas vamos supor, ela entra na Europa, por exemplo, e ela não fez assinatura e também não foi cobrada na entrada do país e ela acabou entrando. O que pode acontecer em caso de acidente? Olha, em geral, os sistemas de assistência à saúde desses países são universalistas. Quer dizer, incluem assistência a todos os cidadãos nacionais e, dependendo do ordenamento jurídico, mesmo até os estrangeiros que se encontrem naquele território. Agora, o mais prudente é que a pessoa, antes de viajar, faça um seguro de saúde que cubra todos os riscos da viagem. Quais seriam esses riscos? Morte, invalidez permanente, assistência hospitalar, despesas com acompanhantes em hospitais. E também esses seguros, em geral, cobrem extravios e roubos de bagagem, danificação, danos às bagagens. Os seguros podem cobrir uma série de eventos, de riscos que os viajantes estão sujeitos. E esses seguros não são muito caros. É mais ou menos feita aquela história do airbag, né, professor? As pessoas têm o airbag no carro na expectativa de que ele não seja usado. Mas se surgir a necessidade... Se surgir a necessidade, porque a pessoa também pode ser obrigada a retornar antecipadamente da viagem. Isso aí também já importa numa despesa e os seguros podem cobrir também esse evento. Poderá também cobrir o fato da necessidade de que um acompanhante venha do Brasil e cobrir a viagem desse acompanhante, a despesa com passagem, com hospedagem no país que o turista sofreu o evento. Então, são diversos riscos que a contratação desses seguros cobrem, né? Por exemplo, professor, por favor. Outro que é interessante também incluir, quando você for contratar, até mesmo o retorno para o país. Que você tem situações que você tem que voltar e precisa desse custo. E geralmente isso é muito caro. Um exemplo trágico que nós tivemos foi justamente, recentemente, aquele acidente que aconteceu na Turquia, em que houve tanto pessoas mortas, turistas brasileiros mortos, quanto turistas feridos. A mesma situação. Toda aquela movimentação, quem tem o seguro, ele tem uma situação garantida. O seguro ele pode cobrir o risco, inclusive, de traslado de corpo, que é caríssimo, né? O traslado de corpo é um evento muito caro, né? E se a pessoa não tiver esse seguro, por exemplo, numa situação como essa? Aí tem que arcar com os custos ou contar aí com alguma ajuda diplomática. Agora, falamos de situações talvez um pouco extremadas. E com relação e ainda estamos no âmbito dos países europeus, por exemplo, a título de exemplo, inclusive, mas que são países que têm uma estrutura de atendimento da saúde pública muito boa, bastante estruturada, e no caso de eventuais sinistros, mas que não cheguem a uma situação tão extremada, eles têm a garantia do atendimento de qualquer forma? Como funciona isso nesse caso? Tem a garantia. Inclusive, eu já vivi pessoalmente um evento desse tipo. Que minha filha foi fazer um intercâmbio em Salamanca e nós estávamos viajando na cidade do Porto e ela, antes de sair, ela contratou um seguro de saúde. Aí ela teve uma gripe muito forte, uma febre, uma dor de garganta e o seguro dela cobria assistência médica hospitalar em casa. Quer dizer, ligamos lá para o telefone indicado pela seguradora, em 1 ou 2 horas o médico já estava no hotel dando a assistência necessária. Agora, e se ela não tivesse o seguro, ela poderia se deslocar ao, digamos assim, o que seria o equivalente a um posto de saúde? Poderia, como o sistema de saúde é universal, poderia se dirigir a um posto de saúde, né? Em Portugal também. É até interessante
tocar nesse assunto, porque, por exemplo, lá fora, o acesso ao remédio não é como aqui no Brasil, que você chega numa farmácia e tem um acesso fácil. Em muitos países, para você comprar qualquer tipo de remédio, por mais que seja um analgésico para dor de cabeça, você tem que ter receita médica. Para ter a receita médica, você tem que pagar a consulta. Ou até mesmo, se tiver o sistema público para isso, mas não, você vai ter que pagar uma consulta, que não é tão barata. Vai ver, é uma despesa que você não conta na viagem, que pode atrapalhar. A despesa com medicamento também pode ser um risco ser contratado, um risco a ser contratado. Quer dizer, um evento, despesa com medicamento pode ser... Pode ser contratado também via seguro. Pode fazer parte da pólice. O seguro, ele sempre vai cobrir um valor. Ele não cobre situações, ele vai cobrir despesa hospitalar até tantos euros, no caso, né, da Europa. O mínimo que eles exigem é 30 mil, como ele tinha falado, mas se você quiser contratar maior, pode. Se você quiser contratar de remédio, pode. Tudo. Mas sempre vai ser limitado a valores. Pergunta que eu gostaria de fazer ao Dr. Hugo é com relação, a título de comparação, a como fica a situação do estrangeiro que vem para o Brasil em relação a essa possibilidade de atendimento, a necessidade no seguro. O que diz, o que acontece especificamente no Brasil nesse caso? Aqui no Brasil, o sistema de saúde é aberto a todos. Qualquer pessoa que esteja no nosso território, estrangeiro ou não, ele deve ser atendido pelo sistema de saúde. Ele tem esse acesso. Tanto o particular quanto o sistema público? Não, é no caso público. E no caso do sistema particular? Ele pode contratar um seguro para cobrir essas despesas. Se ele quiser ser atendido pelo sistema particular, ele contrata um seguro para que, quando vem a necessidade, ele acione o seguro e tenha o atendimento em hospitais particulares. Ou seja, no final das contas, fica prevalecendo aquela velha tese, aquele velho ditado. É melhor, literalmente, no caso, prevenir do que remediar. Com certeza. Mas o nosso tema não acabou, não. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, continuamos a conversar sobre seguros de viagem e assistência médica. Não saia daí. Vem aí o Encontro Latino-Americano de Direito Internacional 2013. O tema do evento é o Direito Internacional na América Latina, Escola de Pensamento do Direito Internacional. E é voltado para profissionais da área, professores e estudantes de Direito e Relações Internacionais. De 22 a 24 de agosto, em Foz do Iguaçu. Informações e inscrições no site www.direitointernacional.org. Direito Sem Fronteiras está de volta no programa de hoje. Estamos conversando sobre seguros de viagem e assistência médica. E falávamos a respeito de situações que podem acontecer e concluímos, né? É uma conclusão óbvia no caso, que é melhor prevenir do que remediar. Mas às vezes a pessoa, ela tenta se prevenir e pode ter problemas. Temos informações a respeito de pessoas que fizeram o determinado seguro, o seguro certo, mas foram adotados determinados procedimentos numa situação de emergência e o seguro não cobria aquelas determinadas práticas. Entra-se na justiça, o que acontece? Se por alguma dificuldade o contrato não foi cumprido, você pode acionar ela aqui, porque aí já vai entrar a norma do consumidor, que ele vai te atender no domicílio do consumidor, o que facilita muito, porque se você contratar um seguro fora do país, chegou lá e contratou lá, e vamos supor que só exista lá essa empresa, você vai ter que seguir as normas daquele país, o judiciário daquele país que vai determinar como que aquele contrato deve ser cumprido ou não. Como fica a responsabilidade da empresa de turismo quando ela encaminha no ato de compra da passagem, ela faz todo o agenciamento de todo o processo de viagem e há um encaminhamento incorreto do ponto de vista da obtenção de seguro. Há um procedimento que é válido para um país, a pessoa vai para outro país cujo procedimento não é válido, a agência sabe daquela destinação, mas, no entanto, ela não passa essa informação. Isso é muito importante, que na hora da contratação do plano de viagem, por exemplo, toda a programação, se você vai para países que são obrigatórios, apesar de não ser comum cobrar, exigir, mas se é obrigatório, se existe aquela norma, é obrigação daquela empresa repassar essa informação para você. E até mesmo incluir isso no seu pacote. E aí abre o momento de abrir todas as opções do seguro, explicar para o consumidor todas as situações que ela pode contratar, até mesmo o mínimo que é exigido, para que ela vá consciente e segura da viagem que está fazendo. Então, se caso não
a empresa de seguro de viagem não tem informado corretamente ou incluído no pacote, ela sofrendo alguma dificuldade, a empresa que vendeu o pacote turístico para ela será responsabilizada. Sempre que se faz um seguro desse, se recebe um conjunto de informações e, de certa maneira, até um kit com documentos específicos de determinadas designações, inclusive contatos telefônicos ou de internet. Ou seja, é o momento do acionamento daquele sistema de seguro. É extremamente importante também que o passageiro ele esteja ciente, tenha aquilo em mãos para que possa acionar, porque na hora da emergência, se você não tiver com aquilo na mão, não tiver muita calma para fazer o acionamento, isso pode atrapalhar o sistema. Ele tem que estar com a apólice e com todas as informações necessárias para acionar o seguro no exterior, né? Inclusive os números de telefones em cada país que ele pode acionar, né? Ou a sistemática, se ele tem que primeiro ligar para o Brasil, para aqui do Brasil, a central da seguradora acione a associada dela na Europa, né? Aí o formato do atendimento vai variar de empresa para empresa e de seguro para seguro, né? Mas é muito variado o tipo de contrato que é elaborado. Falamos muito de países europeus, mas existe uma diferença muito grande, por exemplo, entre uma viagem para países europeus e viagens, por exemplo, para países asiáticos, Japão, China ou países do Sudeste Asiático. Existe uma diferença muito grande de padronização desses seguros? As empresas seguradoras, elas avaliam, né, os custos, os riscos, né, dos diversos países e, obviamente, o custo para um país de maior risco será bem maior. Existem, inclusive, seguros específicos para esportes radicais, que os valores são bem mais expressivos, né, para aqueles que vão se dirigir ao exterior para fazer esportes radicais. Como existem seguros também de vida, de seguros de saúde nacionais, que incluem também as viagens internacionais. E alguns cartões de crédito, se a pessoa comprar passagem com aquele cartão, já está incluído também o seguro viagem. Não, foi até bom você tocar no assunto de outras situações, que, por exemplo, na Austrália, o intercâmbio para estudante é obrigatória a contratação de seguro, saúde. E tem uma proporção de quanto tempo que ele vai ficar para o valor que ele tem que contratar. E o estudante que vai fazer esse intercâmbio, ele só vai ser admitido se fizer esse contrato, esse seguro. Nos Estados Unidos, em universidades também. Como nos Estados Unidos, cada estado tem a sua norma para essa situação, mas a grande maioria das universidades lá exigem o seguro-saúde também. Alguns países têm medidas muito específicas. Por exemplo, países em que há necessidade de, obrigatoriamente, se tomar determinada vacina, febre amarela, malária, há diversas medidas nesse sentido. De que maneira isso é regulamentado? Por exemplo, eu lembro que há alguns anos, viagem para Angola, na época que ainda se recuperava de décadas de guerra civil, causava, na verdade, muita polêmica, porque havia a indicação da tomada de um remédio preventivo contra a malária. Só que, na época, inclusive, se dizia que era muito polêmica, porque muita gente dizia que o remédio fazia mais mal do que a própria doença. Então, como é que está regulamentado isso para destinos que têm essas características? Os países que exigem atestado de vacina, e no caso é a malária, você tem que se dirigir a um posto de vacinação aqui, se vacinar. Aquela vacina vale por um período de 10 anos, aí pega aquele atestado de vacina e se dirige a um posto do Ministério da Saúde no aeroporto e ali ele emite um certificado de vacinação internacional. Se o país exige, é obrigatório estar de posse desse documento, porque senão não entra no país. Cabe ao país, ele mesmo, para as normas de saúde do próprio país, ele evita que outras doenças entrem. Então, e ele tem essa liberdade, né? A soberania do país garante a ele exigir quem vai entrar e como vai entrar no país. A pessoa corre o risco de voltar. Temos as situações de normalidade e temos também as situações específicas, como, por exemplo, surtos. Recentemente, por exemplo, até na própria Europa, se falou a respeito da gripe aviária, e de outras modalidades de gripe que têm surgindo, assustando, na verdade, as pessoas, como acompanhamos no próprio noticiário. O país também tem a possibilidade de fazer a exigência, de acordo com a sua procedência, em relação a esse tipo de vacinação, ou até mesmo barrar a entrada de pessoas que sejam provenientes de determinados países? Não, obviamente que tem que haver segurança jurídica, né?
para fazer a exigência tem que ter um regulamento e tem que ser divulgado esse regulamento. A embaixada tem que informar. Agora, as pessoas, antes de viajar, deverão se informar nas embaixadas, nos consulados dos países que eles vão, quais são as exigências com relação a certificado de vacina, seguro de saúde, porque muitas vezes as agências de turismo que deveriam informar não informam pertinentemente, ou então a regulamentação acerca do tema pode mudar também, né? E às vezes a agência não está informada, mas a embaixada, com certeza, o consulado, obviamente, tem que estar de posse dessa informação. Agora, com relação a essas exigências realizadas pelos países europeus nas fronteiras, elas são claras, né? A pessoa tem que apresentar passagem de ida e volta, tem que apresentar uma quantia em dinheiro de acordo com os dias que ela vai ficar, tem que apresentar reserva de hotel. Quer dizer, se a pessoa estiver de posse de toda essa documentação, dificilmente eu acho que ela vai ser retornada, né? Agora, falamos muito a respeito de informações obtidas por meio das agências de viagens, mas é muito comum também que a pessoa compre a passagem diretamente ao destino, sem nenhum tipo de intermediação. Como é que fica a situação dessa pessoa em relação a essa questão destes seguros? A pessoa, por conta própria, né, é ela mesma que se torna responsável por buscar essas informações. O país tem as exigências, então cabe a ela buscar o consulado, a embaixada, sites, porque geralmente o país, quando ele propicia ao turista o passeio, ele vai criar também mecanismos para o turista, facilitar a vida do turista. Então essas informações, como no Brasil tem o CAT, vai ter essas informações. A pessoa deve buscar todas as informações que precisa sobre saúde, sobre seguro, sobre documentação, sobre exigências de caução, de comprovar a hospedagem, tudo isso, cada país que vai determinar a sua forma. Então, a pessoa tem que se preocupar em cobrir todas essas informações. É aquela expressão, a justiça não socorre os que dormem. Então, a pessoa ela se preocupa normalmente com o roteiro, com a hospedagem, é um elemento sobre o qual tem de haver cuidado também, mesmo que a pessoa esteja fazendo essa viagem por conta própria. Exatamente. Não só a máquina fotográfica, né? Exatamente. Tem que se preocupar com os riscos que, porventura, possam ocorrer durante a viagem. É interessante, se você se preocupar com o seguro, buscar a seguradora e conversar com ela mesmo. Não, eu quero um seguro para eu poder viajar, aí você contrata a quantia mínima ali. Não, quais outras possibilidades? Pode ter certeza que a seguradora vai querer te vender muito mais, às vezes até do que você precisa. Às vezes você não precisa de nada, mas a sua segurança é o que está em jogo ali. Definitivamente essa é a era da informação. Necessitamos cada vez mais saber exatamente onde estamos pisando. Bom, eu justamente volto, como encerramos o bloco anterior, com o perdão da frase feita, aquela velha história, né? De novo, é melhor prevenir do que remediar. Queria agradecer muito a participação de ambos no nosso programa de hoje. Essa edição do Direito Sem Fronteiras chega ao fim. Agradecendo não só a presença dos nossos convidados de hoje, eu conversei com o doutor em Direito João Rezende, com o especialista em Direito do Consumidor Hugo Almeida, e agradecendo também a sua participação. Obrigado por estar conosco aqui na TV Justiça. E você quer participar do programa? É só escrever para a gente. Mande a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Até mais, tchau!